Então, a figura da mulata e a representação da mulher negra no carnaval, né, onde a gente vê esse momento que é um momento de fuga da consciência, né, onde as pessoas se permitem extravasar, fazer coisas que elas desejam fazer, mas que na vida cotidiana de todo dia isso não é possível, né, por uma série de outras construções normativas sociais. As pessoas se vestem de personagens, muitos, inclusive, bastante problemáticos, ficam nuas e pintam, usam drogas, né, sai, vira noite, bebe. Então, é um contexto realmente bastante fora do que a gente vê no cotidiano, né, e nesse contexto, a mulata está nesse local de desejo de uma maneira explícita e assumida, né? Inclusive, a figura da mulher negra é uma figura bastante presente no carnaval, né? Sobretudo no Rio de Janeiro, onde a gente vê as escolas de samba, em São Paulo também a gente vê, não só por conta da história do carnaval, né? Que também é uma história muito negra, mas o fato de como essa história foi assimilada para os holofotes das mídias e para a branquitude, a branquidade de uma maneira em geral. E aí, ela fala o seguinte: o mito que se trata de reensinar durante o carnaval é justamente o mito da democracia racial, né? No momento do rito carnavalesco, que esse mito da democracia racial se atualiza com a sua força simbólica, e a mulher negra se transforma na rainha, na mulata, deusa do samba, etc. Ela faz uma série de citações, e ela contrasta essa figura da mulher negra durante o carnaval, onde o mito da democracia racial está ali explodindo diante de todas as pessoas, com a figura da doméstica, né? A figura da doméstica, ao contrário da figura da mulata, do carnaval, é a figura cotidiana da mulher negra de todo dia, né? Como você, não sei se vocês sabem, mas só para a gente relembrar rapidamente do ponto de vista estrutural institucional, a Lei Áurea é uma lei que tem apenas 2 artigos. O primeiro artigo, que diz que está abolida a escravidão no Brasil, e um segundo artigo que diz que estão revogadas todas as disposições em contrário. E o fato de existirem apenas esses 2 artigos traz para a gente também uma compreensão da memória, né, do que ficou oculto ali, que é justamente da ausência de políticas reparatórias, de políticas reparadoras. E as pessoas negras acabaram recorrendo a trabalhos informais, né, dentre eles a prostituição, ao emprego enquanto empregadas domésticas, os homens, né, com as suas vendas informais, também com os trabalhos mais braçais, nos territórios que foram aí dados, né, desde 1850, para os imigrantes com características fenotípicas brancas, né, para embranquecer o país e salvar o Brasil da negritude. Então, a gente tem um processo estrutural que coloca o Brasil num lugar muito delicado, porque, além de não ter políticas reparatórias, a gente teve políticas que colocaram a população negra em uma situação ainda mais de subalternidade. Então, por exemplo, a gente tem a lei de terras, que eu citei, né, que é essa lei que foi utilizada para favorecer a imigração de pessoas com características fenotípicas brancas. A gente tem a criminalização da vadiagem, né? A gente tem depois a criminalização da capoeira, a criminalização do pito de pango, até a gente chegar depois da Constituição e observar, por exemplo, que a última categoria profissional a receber os direitos trabalhistas foram as empregadas domésticas, né? Que não por acaso são, em sua grande maioria, as mulheres negras. Então, eu acho importante a gente fazer essa costura histórica para entender que nada é por acaso, né? E aí, quando ela fala da mulher negra e desse lugar cotidiano,
né, em que o mito da democracia racial cai por terra e que a gente vê que muitas vezes existe ali uma agressividade, né, das figuras brancas, justamente por estarem ali nesse conflito com que eles querem recalcar e nem sempre conseguem, ela aborda a partir daí. E aí ela fala da figura da mucama, né, que é justamente essa figura paradoxal que acabou reunindo aí essas outras representações, né, a da mãe preta, da doméstica e a da mulata. Por quê? Em alguma medida, a mucama era essa pessoa que estava ali para servir, né, cozinhava, lavava, passava, cuidava das crianças, né, exercia a função materna, que ela fala no texto, mas, ao mesmo tempo, o senhor, né, desejava aquela mulher, e tinha, né, muitas vezes, relações sexuais e de amor com essas mulheres, né, e aí eu acho interessante que a Lélia traz no texto, quando ela contrapõe o modo como a Eliette Safiotti fala do papel da mulher negra nessa estrutura, e depois que ela, ironicamente, fala também do Caio Prado Júnior. É um outro ponto que eu gostaria de destacar no texto. Porque, quando ela cita a Eliette Safiotti, ela fala o seguinte, que a mulher negra acabou por se converter num instrumento inconsciente que paulatinamente minava a ordem estabelecida, quer na sua dimensão econômica, quer na sua dimensão familiar. Isso porque o senhor acabava por assumir posições antieconômicas determinadas por sua postura sexual, como houvesse negros que disputavam com ele no terreno do amor, partia para apelação, ou seja, tortura e venda dos concorrentes, no caso, né, os escravos que atiçavam suas senhoras, vamos colocar assim nesses termos, e por outro lado, também a relação dos senhores com as mulheres escravizadas. E aí ela faz vou ler a citação. E a desordem se estabelecia exatamente porque as relações sexuais entre os senhores e escravas desencadeavam, por mais primárias e animais que fossem, processos de interação social incongruentes com as expectativas de comportamento que presidiam a estratificação em castas. Assim, não apenas homens brancos e negros se tornavam concorrentes na disputa das negras, mas também mulheres brancas e negras disputavam a atenção do homem branco. Então, essa questão do desejo acabava colocando ali, em alguma medida, por mínima que fosse, essas duas castas, né, em uma hierarquia racial, em que a branquitude trazia como raça hegemônica a figura branca, né, da população branca, essa disputa dava à população negra um status de humanidade e de igualdade que rompia com toda a expectativa social, né, inclusive ela fala, eles agiam com a postura antieconômica, né, e aí ela fala que essa função da mucama era essa função que devia ser ocultada, recalcada, tirada de cena. E, na verdade, né, essa figura da mucama, da mulata, é justamente isso que a gente tenta recalcar durante o ano inteiro, mas que no carnaval ela surge com essa exaltação mítica, né, essa figura de desejo. A doméstica, por outro lado, é a mucama permitida, né, não a mucama que deve ser escondida, mas a mucama permitida da prestação de serviços, né, o que ela chama aqui de burro de carga. Então, aqui a gente consegue perceber, né, o mito da democracia racial ruir, e aí o fato das discriminações se darem das maneiras mais bizarras possíveis, que a gente já conhece. Mas aqui, quando ela se pergunta justamente isso, né, mas como é que a gente chegou nesse lugar? Né, como é que a gente chegou nesse estado de coisas, com a abolição e tudo em cima? E aí ela ironiza o Caio Prado Júnior, fala, ele vai responder a gente, porque, na verdade, não é que a gente chegou nesse estado de coisas, é que a gente nunca saiu desse estado de coisas.
né? E aí ela cita o Caio Prado e fala o seguinte: realmente, a escravidão, nas duas funções que exercerá na sociedade colonial, fator trabalho e fator sexual, não determinará senão relações elementares há muito simples. A outra função do escravo, ou antes da mulher escrava, instrumento de satisfação das necessidades sexuais de seus senhores e dominadores, não tem um efeito menos elementar. Não ultrapassara também o nível primário e puramente animal do contato sexual, não se aproximando senão muito remotamente da esfera propriamente humana do amor, em que o ato sexual se envolve de todo um complexo de emoções e sentimentos tão amplos que chegam até a fazer passar para o segundo plano aquele ato que afinal lhe deu origem. Então ela critica, né, o Caio Prado por fazer essa narrativa, né, como se a mulher não pudesse ser amada, desejada, coloca essa figura do sexo entre o senhor e as mulheres escravizadas num lugar ali puramente carnal, né, como se não fosse possível direcionar sentimento para essas mulheres. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui que tá fazendo barulhinhos. Desculpa. E aí, ela compara o modo que a Eliette Safiotti escolhe fazer a narrativa e o modo que o Caio Prado Júnior escolhe fazer a narrativa, e aí ela ironiza. Pelo que a gente lê, parece até que branco não trepa, mas comete ato sexual, e chama tesão de necessidade. Então, assim, eu acho muito interessante também do ponto de vista do humor, né, da sátira, o sarcasmo dela, quando ela traz algumas questões. E aí, na página 10, eu vou até falar para vocês, o primeiro parágrafo da página 10, que é a página 232, quem puder até grifa, que aqui ela deu ouro, ela serviu muito, a Lélia Gonzalez aqui, que ela fala assim: ora, sabemos que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma, porque isso lhe traz benefícios. Essa construção o liberta da angústia de se defrontar com o recalcamento. Aí ela está fazendo uma ironia com o Caio Prado, né, que é um homem branco. E aí, justamente, ela, retomando o que ela disse lá em cima, que ela fala, a gente tem um problema, que é a neurose cultural brasileira. E aqui ela fala isso: o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma. Qual é o sintoma? O racismo, porque isso lhe traz benefícios. Não sei se vocês já viram essa pesquisa, mas tem uma pesquisa da Folha de São Paulo, que já foi repetida algumas vezes na cidade de São Paulo, em que as pessoas foram perguntadas sobre o fato de ser racistas e de conhecer pessoas racistas. E aí 97% das pessoas responderam que não eram racistas. E 98% das pessoas responderam que já tinham visto alguém fazer algum ato racista ou conheciam pessoas assumidamente racistas. E aí, se eu não me engano, a Lilian Schwartz, que faz essa análise, ela fala assim: o brasileiro é uma ilha de democracia racial, cercada de racismo por todos os lados. Então, todos nós somos pequenas ilhas, né? A gente não consegue encarar esse sintoma. A gente recalca ele e fica naquele lugar oculto lá, e a gente segue na neurose, sem querer se confrontar realmente com o nosso próprio sintoma, né? Porque, em alguma medida, o neurótico tem o benefício de não precisar fazer esse confronto. Então, eu acho genial essa frase aqui. Para mim, só essa frase já vale o texto. Mas vamos lá. E aí ela segue falando justamente isso, né, de como essa questão da mulher negra vai sendo abordada a partir desse lugar tido como natural, justamente porque a gente não quer encarar os sintomas. E aí ela vem falando justamente isso. Não é que a gente tenha chegado a esse estado de coisas, é porque a gente nunca saiu desse estado de coisas. E aí ela traz uma série de questões que são muito atuais na nossa sociedade, como, por exemplo, o fato de as pessoas negras estarem em determinados tipos de trabalho,
né, o que não corresponde necessariamente à competência dessas pessoas para a realização do trabalho, mas uma exigência, né, do que é chamado de boa aparência, ou perfil para lidar com o público, ou ocupar certos espaços, e o modo como ocorre a naturalização das coisas, né? Vocês estão muitos aqui de câmeras fechadas, não sei como a gente está aqui de perfil de pessoas brancas e negras, mas provavelmente vocês podem tentar puxar na memória de vocês situações em que vocês viram. Posso citar casos que aconteceram comigo, né, de, por exemplo, eu ter falado durante uma semana com uma mulher que estava interessada em alugar o apartamento de minha mãe em Salvador, mas a minha foto era um pôr do sol, né, a mulher não me viu, não sabia que eu era negra, e a gente conversou durante uma semana, dei o endereço para ela e tal, aí quando ela chegou lá e tocou a campainha que eu abri a porta, ela falou, desculpa, eu cheguei no lugar errado. Aí eu falei, mas você não veio olhar um apartamento para alugar? Aí ela, sim, você que é a Ana? Eu falei, sou. Aí ela, mas o apartamento é seu? Aí o apartamento é da minha mãe. Aí ela, mas sua mãe faz o quê? Tipo assim, era inconcebível na cabeça dela que a minha mãe fosse proprietária de um apartamento e eu estivesse alugando. E assim, na hora eu fiquei com raiva, porque eu respondi as perguntas dela, foi tão absurdo na minha cabeça que eu só entendi o que aconteceu depois. E aí, quando eu dou aula, que eu menciono esse exemplo, eu falo, a gente precisa superar a questão, será que a gente vive numa sociedade racista? E enfrentar a questão, o que vamos fazer para sanar os efeitos do racismo em uma sociedade racista, né? Tanto pessoas negras quanto pessoas não negras, porque essa responsabilidade, além de não ser exclusiva das pessoas negras, no meu entendimento, ela é prioritariamente das pessoas brancas, que são as pessoas que se beneficiam desse sistema hegemônico racial da branquitude, né? Então, é curioso a gente pensar como existe essa naturalização dos espaços, né? Então, por exemplo, hoje eu moro no Rio de Janeiro, estou na Bahia, porque eu vim visitar minha família, mas em um determinado momento eu estava viajando muito e na mesma semana o mesmo motorista de Uber me pegou, me levou para o aeroporto, e aí ele me perguntou se eu era modelo. Aí eu falei, não, eu sou advogada. Aí ele falou assim, mas você não parece ser advogada. Aí eu, mas por que eu não pareço ser advogada? Ele, aí ele não conseguia responder, né, assim, e eu acho curioso, porque a gente não conseguiu ainda sentar de maneira estruturada e falar, vamos pensar metodologias de enfrentamento ao racismo, né, em alguma medida, a gente já vê movimentos nesse sentido, mas ainda de uma maneira muito pequena diante do cenário que a gente tem, né? Eu gosto muito de dizer que a gente precisa de um direito de resposta eficaz ao mito da democracia racial, porque essa narrativa foi montada de um jeito quase perfeito, assim, e o racismo se atualiza em velocidade e em capacidade de elaboração, que é algo que a gente precisa estar muito atento para revisitar e contrapor. Mas, enfim, aí a Lélia segue dando uma série de exemplos que eu queria muito que vocês lessem depois, desde características físicas com relação ao cabelo, a traços fenotípicos, a modos de falar, modos de agir, e eu sei que eu já estourei meu tempo, mas eu vou tentar resumir aqui, viu? Desculpa. E aí ela fala o seguinte, que essa figura materna que foi exercida pela mucama, né, que coloca a gente num lugar de país que foi efetivamente forjado a partir de uma mãe preta, né, que é essa mucama que exerce o papel de mãe, e do homem preto também, né, do herói nacional. Ela fala, inclusive, do Macunaíma, né, do Pelé, dessas figuras
que acabam surgindo também dentro do mito da democracia racial, mas que ali no âmbito da memória revela para a gente muita coisa que a nossa sociedade desconhece. E aí ela fala o seguinte, a nossa América é africana, né? Essa mãe preta que criou a gente, e que inclusive tem várias coisas na nossa linguagem, né, na nossa cultura que a gente utiliza e que é de origem africana, fazem da gente uma América Latina, né? Esse Brasil que a gente forjou no âmbito da memória, né, e que a gente quer ainda ocultar, esse Brasil africanizado, que é tido como inferior, né, esse é o Brasil que dá a liga, né, que constitui a nossa memória nacional. E essa boçalidade europeizante para esconder, justamente, tirar de cena essa nossa América Latina, né, esse é um termo bastante utilizado pela Lélia. E aí ela fala da ausência, né, desse pai branco, como uma metáfora aí, né, utilizando a figura do colonizador europeu, e que não é necessariamente essa figura que representa a alegria do povo, né, o povo enquanto coletividade, né, eu acho que a gente tem as nossas bolhas, e provavelmente vocês vivam em ambientes brancos, eu não consigo dizer porque eu não conheço vocês, mas depois eu quero ouvi-los um pouco mais para a gente dialogar, mas ela fala justamente isso, né, esse lugar que está oculto, né, que fique escondido, esse é o nosso lugar predominante, né, se a gente for olhar as maiorias quantitativas, que são tidas como minorias políticas, né, esse é o que é o nosso povo, né, qual é a nossa real constituição social, né, a gente que fala Flamengo, que fala C, que fala tá, que fala kizumba, que fala bunda, né, e como que a gente passou por todo esse processo de civilização numa ideia de domesticação pautada em hierarquias raciais. E aí ela faz essa conclusão, convidando a gente para refletir justamente sobre a América Latina, né, entre essa dialética que a gente colocou aqui do permitido e do oculto, aí ela fala da macumba, do candomblé, etc. E aí, no final, ela termina assim, se a batalha discursiva, em termos de cultura brasileira, foi ganha pelo negro, que terá ocorrido com aquele que, segundo os cálculos deles, ocuparia o lugar do senhor? Estamos falando do europeu, do branco, do dominador. Desbancando do lugar de pai, ele só pode ser, como diz o Magno, o tio ou o corno, do mesmo modo que a europeia acabou sendo a outra. Ela fala em termos de predominância, né, da nossa cultura, e é isso, assim, peço desculpa, acabei passando um pouquinho o tempo, mas queria fazer esse resumão, assim, né, trazendo os pontos mais centrais. Maria, Brito, queria te agradecer por ter ficado com a câmera aberta. É muito ruim falar para essas caixinhas, mas eu entendo que muitas vezes vocês não podem, né, com as dinâmicas de casa. Mas é isso, não sei se vocês têm perguntas, questões, interações, fiquem à vontade. Ana, muitíssimo obrigada por esse panorama. Esse texto é uma potência, né? Esse texto é absolutamente incrível. E, assim, quando você vai lendo e vai pensando, ela está falando sobre a Eleiete Safiotti, o Caio Prado Júnior, na Unbox, em 1984. Então, assim, ela está falando diretamente para a branquitude acadêmica, colocando todo mundo na parede. Eu queria fazer algumas considerações para a gente abrir a roda. Primeira, Ana, não sei, eu acho que você estava no primeiro... No encontro do Grupo Brasileiro de Criminologia Crítica, que aconteceu em Feira de Santana. Não sei se você estava lá. Eu fui uma das organizadoras desse encontro. Não foi o ETED, foi o encontro do grupo. Não, eu já sei até qual é. Sabe? Mas eu não estava, não.
porque naquele encontro, e aí no seguinte que aconteceu em Brasília, essa epígrafe da Lélia foi lida logo nas primeiras falas, assim, e eu leio esse texto e eu penso completamente no campo da criminologia no Brasil. Eu acho que ele se encaixa perfeitamente no campo da criminologia, quando a gente vê a branquitude ocupando os espaços, a história da denúncia, da seletividade do sistema de justiça criminal, mas aí é a pessoa branca falando que o sistema é seletivo, a falta de relação aí entre consciência, memória e dialética de que a Lélia fala, né? A gente não vê isso com frequência no campo criminológico. E uma parte aqui que ela fala, eu estou com outra referência aqui, gente, que eu falei para a Ana, eu estou com esse livrinho aqui, que é o Pensamento Feminista Brasileiro, que tem o texto da Lélia aqui. Porque eu falei para a Ana, eu acho que todo mundo aqui está um pouco cansado de ler em telas, né? Eu sei que a gente precisa mandar os links para que todo mundo tenha acesso ao texto, mas se eu tenho o texto em versão... a Maria também. Se tem em papel... então, tem nesse também, né? Maria está mostrando aqui um livro da Lélia Gonzalez, que, na verdade, é uma grande coletânea de vários textos que ela já produziu, chamado Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. E aí tem esse mesmo texto aqui também, né? Então, os dois são maravilhosos, os dois livros. São maravilhosos. Eu vou localizar aqui. Tem um episódio daquele podcast do Tiago Rogero, chamado Vidas Negras, em que se fala muito vividamente da Lélia Gonzalez. Eu estou tentando localizar aqui qual é o episódio, mas tem um episódio aí, inclusive tem até alguns áudios de falas da Lélia Gonzalez, né? Assim, agora a Lélia está um pouco na moda, né? Assim, 2021. Tá. Depois desse, né, Ana? Acho que dessa publicação aqui, ficou na moda. Assim, na verdade, a Redé fez uma publicação, a Shuma Schumacher, que é, inclusive, uma das grandes feministas, né, do lobby do batom e tal. Na Redé, ela ganhou um edital, se não me engano, foi do Banco do Brasil, enfim. E ela fez uma publicação para distribuir nas escolas estaduais, municipais, federais, e conseguiu aprovar o nome de Lélia. Elas disseminaram muito isso, a gente teve também, depois da Constituinte, né, do período de abertura democrática, que as mulheres passaram também a se organizar, a gente viu o crescimento e o fortalecimento dos coletivos de mulheres negras, né, que até então a gente tinha os coletivos de mulheres, mas a gente tinha também as questões dentro dos próprios coletivos, né, inclusive a Shuma fala, né, que a violência é um tema que chegou tarde dentro do movimento feminista, porque as mulheres brancas tinham um outro tipo de preocupação, mas que não conseguiam enxergar a urgência de determinados temas que as mulheres negras traziam. E aí elas arrombaram as portas do feminismo. Eu amo essa expressão de Vilma Reis. E ela gosta muito de citar Lélia, ela fala assim, a mulher negra precisa ter nome e sobrenome, senão o racismo vai lá e coloca o nome que ele quiser. Né? Inclusive, Vilma Reis é uma mulher que eu indico vocês a seguirem aí no Instagram, chamar para lives, ela é uma mulher super ativa, assim, de internet e tal, e foi ela que encabeçou um movimento em Salvador chamado Agora é Ela, buscando a maior representatividade política de mulheres negras, né, e representa aí eu não gosto de falar em ondas do feminismo, mas, enfim, ela se intitula uma mulher feminista, né, a gente tem algumas mulheres negras que preferem não se intitular assim, por conta dessas questões raciais mesmo, de que o movimento feminista branco
deu muito trabalho para que a gente chegasse em algum... Eu estou dando risada aqui porque a Maria está rindo, porque é uma das discussões teóricas da dissertação dela, Ana, isso. Ah, tá. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até bater um papo sobre isso, eu gosto. Mas eu gosto de falar da Vilma, porque a Vilma é uma mulher que se diz, eu sou feminista, abolicionista, ela se dá esses títulos, né? A gente tem muitas mulheres negras que preferem não se dar os títulos. E como, por exemplo, enfim, não vou citar nomes, deixem elas falar por elas. Mas eu tenho uma pessoa próxima, que também é bastante conhecida, que ela fala assim que ela prefere declarar as intenções do que se dar títulos. E aí ela fala disso, né? Se quiserem me chamar de feminista, me chamem, mas assim, eu só acredito num feminismo que tenha a luta antirracista como pauta prioritária, senão não é feminismo para mim. Então, essa coisa dos movimentos é muito curioso, inclusive dentro do movimento negro, né, questões de machismo, dentro do próprio movimento de mulheres, questão de LGBTfobia, assim, essa questão realmente das pautas que se intercruzam ainda é algo que a gente não tem de uma maneira pacífica, né, em todos os movimentos. Mas a gente percebe que o movimento de mulheres negras, e aí eu falo por observação empírica mesmo, é o movimento que tem mais acolhido a diversidade em suas múltiplas formas, assim, de gênero, de classe, de orientação sexual, e inclusive discutindo pautas como o capacitismo, né, por exemplo, a inclusão dos indígenas na pauta racial. Acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter muito forte, porque, bem ou mal, o movimento negro conseguiu se estruturar de uma maneira mais organizada, né, até com mais recursos também, do que a população indígena. Então, eu admiro muito, assim, o movimento de mulheres negras, porque desde 2016 eu tenho trabalhado e me aproximado também através de pesquisas e atuações de incidência política e estratégica, e realmente é um movimento que eu admiro muito, assim, o modo de operar, né? Tem também suas questões, como todos os movimentos, mas eu acho que é um movimento que ensina muito a gente. Desculpa, eu te atropelei, não foi, Carol? Você estava querendo falar alguma coisa? Não, fica tranquila, é assim mesmo. Aqui é assim mesmo. A dinâmica é essa. Todo mundo fala e é isso aí. Não, eu só queria trazer uma questão do meu lugar de mulher branca, né, Ana? Como os estereótipos são muito diferentes. Eu acho que isso fica muito nítido no texto da Lélia Gonzalez. Porque para a mulher negra tem toda essa dinâmica, né? Da doméstica, da mucama, a mãe preta e da mulher sexualizada. Enquanto que para a mulher branca, não. A mulher branca é a bela recatada e do lar, né? Então, esse texto é muito didático para pessoas brancas, para mostrar as diferenças, tanto dos feminismos brancos para os feminismos negros, para a discussão no campo da criminologia, para a discussão no campo dos direitos humanos, porque existe muito essa ideia, né? Não, a pauta de gênero é uma pauta igual para mulheres brancas e negras. Não, não é. Não é. As bases são muito diferentes. E me parece que esse texto da Lélia é muito, muito didático nesse sentido. Uhum. Mas eu gostei muito que você falou da ironia, porque é um texto muito irônico. Então, assim, tem que partir dessa chave. Gente, é um texto irônico e é um texto muito ousado, considerando o local em que foi discutido. Então, e o quanto ele tomou essa proporção de ser um texto histórico, justamente porque ele mexe na base da academia brasileira. E eu, particularmente, não acho um texto tão fácil, porque tem muitas referências ali, né? Tanto a psicanálise, exatamente, a historiográfica. Então, eu acho que é um texto, assim, sempre que eu leio ele, eu aprendo uma coisa nova de novo. É um texto muito sofisticado. É um texto muito sofisticado. Eu também. Eu li quando é que eu descobri esse texto? Quando ele foi citado no encontro do Grupo Brasileiro de Criminologia Crítica. Ah, você não conhecia? Não conhecia. Não.
Ana, sou uma mulher branca trabalhada na criminologia crítica. Uhum. Lélia Gonzalez chegou há pouco para mim. Sim. Eu já conhecia por conta dessas outras andanças, mas é fato que o epistemicídio, né, negro dentro da academia, é porque eu tenho uma imagem de Carol, assim, que tipo, pô, a Carol é foda, a Carol com certeza já leu esse texto de Lélia. Não, mas quando você me conheceu, eu já tinha lido. Ah, então tá bom, pelo menos, não vai me... Não, eu li esse texto em 2015. Entendi. Pela primeira vez eu li esse texto em 2015. Eu falei, gente, que texto é esse que estão recitando aqui? Fui caçar, achei e li. Falei, gente, incrível. Só que é isso. A cada vez que você lê o texto, mais coisas são agregadas, né? Mais conceitos são agregados. Então, dessa vez, na tarde de hoje, quando eu fui relê-lo, o que me veio muito foi a disputa no campo da criminologia e, sobretudo, o papel da branquitude, né? Dessa de recalcar o sintoma, né? Como ela mesma menciona. E essa coisa de... aqui, para mim, é na página 247, em que ela fala da culpabilidade mediante a estratégia de não assumi-la. Sim. Então, é muito comum para pessoas brancas dizerem, não, o racismo existe, a gente tem consciência disso, mas tipo, é isso, se você se sentir ofendido, né? Não era a minha intenção. Como é que é? Peço desculpas a quem se sentiu ofendido. A pessoa que se sentiu ofendida. Quando você... Eu queria aproveitar que eu me lembrei de uma coisa, peço desculpa por te interromper, mas a Ana Flausina, que é também da criminologia, e tem um livro que se chama Um Corpo Negro Caído no Chão. Esse livro ficou esgotado, assim, durante anos. E agora, ela resolveu fazer uma ação, doar botijão de gás em uma comunidade de Salvador. Que E ela o link aqui. Reimprimiu, né? Saiu uma nova impressão agora e está disponível no site do Brado Negro, né? Para o pessoal estudar criminologia. E uma mulher negra escrevendo sobre criminologia a partir de um lugar tão respeitado, né? Que a Ana Flausina traz para a gente. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nessa publicação. E, além disso, vocês vão ajudar as famílias de Salvador que estão precisando aí de dinheiro para comprar botijão de gás. A Bianca falando. Porque está esgotado há muito tempo, né? E agora, inclusive, eu não tinha ele. Eu tinha ele só PDF e xerocado, e aí agora, finalmente, eu consegui comprar. A gente tinha reclamado para ela, Ana, não acha livro em lugar nenhum. Eu vou ostentar, porque o meu é a primeira edição com dedicatória de 2008, tá bom? Arrasou. O meu eu vou ostentar aqui. E eu me lembrei, sabe, Carol, de uma coisa. Alguém quer falar? Desculpa. João, você quer falar? Acho que está com o microfone. Não. Tem um texto do Stuart Hall, que também é muito clássico, em que ele fala assim, raça é uma modalidade de vivenciar classe, né? Eu esqueci de falar disso, no que a Lélia também traz no texto dela, em que ela cita, por exemplo, o caso das mulheres de classe média, né? Que mesmo sendo mulheres de classe média, são vítimas de racismo todos os dias. E essa questão do marxismo enquanto teoria hegemônica, né, de análise social, por ser uma teoria também masculina, branca, etc., coloca para a gente uma interpretação equivocada que colocou a gente no lugar do reducionismo economicista, né? Então, essa coisa, né, de que raça é uma modalidade de vivenciar classe. Eu queria indicar esse texto do Stuart Hall, depois eu te passo para você passar para o pessoal, se quiser. E tem também um texto da Kimberly Crenshaw, que é um documento para especialistas em gênero, onde ela faz algumas reflexões que ajudam a gente a pensar estratégias que estão sendo utilizadas pelo movimento de gênero, né, pelas mulheres brancas, não brancas, etc., utilizar essas estratégias também para o enfrentamento das desigualdades raciais. Né, eu acho que são dois textos assim, que vale muito a pena ler, quem tiver interesse em
discutir um pouco melhor essa questão racial, né? Tem outras indicações, mas eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm perguntas. Vamos abrir a roda? Vamos lá. Quem quer falar? A gente fica no chá de comadre aqui, né? Tipo, fala. Gente, bom, quem está aqui pela primeira vez, a gente geralmente organiza pelas mãozinhas levantadas. Quem tem alguma questão para trazer, fiquem à vontade, absolutamente à vontade. A ideia do Zoom é justamente essa, né? Permitir que todo mundo consiga falar. Uhum. Vai, Maria, não é possível que você não vai falar, Maria, não é possível. É possível que a pessoa... Sem pressão, pode ficar à vontade. Boa tarde, Carol, boa tarde, Ana, e a todas e todos e todos aqui do grupo. É uma alegria, assim, o grupo hoje, essa reunião veio, assim, a acalantar, né? Uma mestranda de desespero. Mas brincadeiras à parte, assim, engraçado, quando você está falando a primeira vez, eu não consigo exatamente lembrar a primeira vez que eu tive contato com esse texto de Lélia. Primeiro, eu não sabia que era dela, a única coisa que eu me lembro é que eu não sabia de onde vinha. A lembrança que eu tenho é que não foi dentro da academia, foi em alguma outra atividade minha sobre mulheres, enfim, sagrado feminino, alguma coisa relacionada a isso. E há muitos anos atrás, antes sequer entrar no mestrado, quando eu tive acesso ao texto, né, e a pessoa que escreveu, foram outras descobertas. Mas, assim, é sempre... Uma das questões desse texto é de reconhecimento, né? Como mulher negra, você sempre e pela minha natureza de ser, né? De falar muito, Carol até falou assim, impossível ela não falar hoje. E por que impossível não falar hoje, especificamente, nesse momento de uma mestranda de desespero que está assim, né? Fazendo a dissertação. Justamente isso. O título do texto, do texto da Lélia e da sua contribuições em cima dele, é sexismo e racismo. E quando a gente fala desses dois sistemas, né? E eu acho que são desses dois sistemas de opressão, e são sistemas que eles se coadunam e geram falhas grandiosas e imbricadas, a gente acaba sobrepondo. Então, assim, na minha escrita, nas minhas questões argumentativas, nas coisas que eu tento fazer, eu sempre, de alguma forma, sobreponho o gênero em relação à raça. Isso é muito contraditório por ser uma mulher negra, e não é que eu esteja negando o racismo, não tem como negar isso, não é isso. Mas como é difícil fazer essa articulação... deixa eu fazer o termo assim, equalizada, né? Tentar dar as devidas proporções a esses sistemas que se estruturam no base dessas opressões. Então, assim, quando a gente fala desse sexismo, é também de um sistema, a partir do momento desse não lugar. E aí eu lembro que no início da sua fala, eu tinha feito aqui, né, na minha dissertação, eu tinha tirado essa parte do lugar, né, da importância das narrativas, do que eu achava desse não lugar. Aí eu voltar e corri na dissertação o parágrafo do não lugar, aí olhar a versão em que estava, né, porque a gente vai fazendo mil versões. E dessa preocupação que a gente tem de colocar isso, né, ou de não colocar isso, porque acha que não é acadêmico, ou que não é importante, ou que, de novo, você está sobrepondo essas opressões, e no meu caso, que eu falo muito particularmente dentro da minha bolha, como se você estivesse sobrepondo racismo e sexismo. Então, a minha pergunta para você, e assim, eu sei mais ou menos do qual texto de Kimberley você está falando, porque é uma das referências que a Carla Costini coloca no texto dela sobre interseccionalidade, quando você vai lá nas referências, e você acha esse texto. Mas, assim, o quão difícil isso é fazer na prática e dentro da academia. Eu não sei se isso, de novo, né, fica muito adstrito à minha bolha, mas você, né, que já tem essa estrada e como acadêmica, como mulher negra, como fazer essas discussões e como dar uma viabilidade, eu acho que prática,
né? Porque, assim, a gente tem muitas teorias bacanas, ótimas, excelentes. Mas, assim, como você falou, né? Uma metodologia de enfrentamento, uma metodologia de transformação. Então, assim, academicamente, nos nossos textos, ou quais são as estratégias que você consegue visualizar, ou perceber, ou conceber, para que a gente tenha esses enfrentamentos e para que que a gente consiga realmente fazer as análises e que a gente não sobreponha as expressões, que a gente não coloque na hierarquia. Porque a gente fala que não tem hierarquia de opressões, mas, assim, elas não são delimitadas. Quando a gente olha uma mulher e vê se ela é branca ou negra, você olha aquela mulher. Então, assim, você vê mulher, branca e negra, de classe abastarda ou não, tudo junto, naquele conjunto ali. Você não consegue separar. E aí eu acho que essa separação, essas divisões, que na teoria é muito prático, na verdade, é muito fácil, né, no papel, mas na realidade não. Quando a gente está em determinadas situações em que essas opressões elas são colocadas, e elas são colocadas de vez dentro de uma estrutura como um todo, e não em apartado, como a gente lê e estuda, são outros 500. É outra rocha, como a gente diz aqui, porque senão fica muito difícil. Então, eu acho que essa é a minha pergunta, não sei se ficou muito claro, mas como a gente criar essas estratégias em que a gente entenda as opressões, entenda elas não como forma hierarquizada. E você, como lida com isso, assim, porque tá difícil. Vamos lá, você trouxe algumas questões, né, mas o que eu consegui anotar aqui, a gente conversa, e se faltar alguma coisa, você me questiona no final. Primeiro, sobre essa questão do que é acadêmico, o que não é acadêmico, só uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas quando o Fanon publicou Pele Negra, as Máscaras Brancas, esse era um trabalho de conclusão de curso dele na Escola de Medicina, ele é psiquiatra, e não foi aceito. Aí ele precisou fazer outro, né, porque isso não foi considerado acadêmico o suficiente, né, não era algo esperado. Fernando quer falar? Abriu sem querer. Não era considerado dentro daquela época. E, inclusive, tem um texto de Lélia, nesse livro aí que você mostrou, que ela fala o seguinte, que a questão racial foi fora-acluída das discussões, fora-aclusão é um termo da psicanálise, que eu acho que vale a pena você utilizar para falar desse não lugar, né, porque não é nem o ocultamento, o recalcamento, isso que a gente discutiu sobre o fato da neurose cultural brasileira, e onde eles colocam o racismo, né, porque eles sabem que o racismo existe, mas ocultam e recalcam para se beneficiar dos efeitos desse sintoma, e não precisar se confrontar com esses efeitos. Mas a Lélia fala isso, a questão racial ela foi fora-acluída das nossas discussões. E quando a gente vai estudar epistemologia e ver o positivismo, né, o modo cartesiano, que a gente escolheu observar a ciência, e inclusive de dizer que determinadas coisas não são mais ciência, quando muda o paradigma epistemológico, né, quem fala disso é o Thomas Kuhn, né, dos paradigmas epistemológicos. Isso foi uma opção política, né, então acho que hoje não é mais possível afirmar que a gente fale de conhecimento neutro, né, então quando a gente vai falar desse tipo de discussão que foi relegada a um espaço inferior dentro da academia, porque não era científico, porque não era acadêmico, é importante a gente questionar o que existe por trás da valoração desses conhecimentos, né, porque eu acredito que a gente está também criando fissuras nesses sistemas, né, na medida em que a gente utiliza Lélia, e apesar de não ser uma autora hegemônica dentro da academia, sobretudo dentro do direito, a gente está afirmando que um posicionamento político, e é óbvio que aí a gente vai se confrontar com aquilo que a mãe e o pai da gente fala, né, menina, você é preto, você tem que botar a melhor roupa, você tem que ser o mais cheiroso, você tem que se portar da maneira mais correta, porque as cobranças em cima de você vão ser maiores do que em cima de qualquer outra pessoa não negra.
E aí, efetivamente, o rigor metodológico, né, é um artifício que eu tenho me valido para me confrontar com todas essas outras correntes de pensamento, paradigmas. Então, assim, foi realmente algo que eu decidi estudar, foi epistemologia e metodologia. E é algo que tem me ajudado muito a entrar nesses debates e desconstruir muitas coisas. O dia que eu conheci Carol mesmo, que foi nesse encontro lá em São Paulo, do CPCRI, só tinha eu de mulher negra, e todas as outras pessoas eram brancas, e eu acho que só tinha eu, você e mais uma mulher, né? Todos os outros eram homens brancos. E aí foi muito curioso, porque eu estava como coordenadora, e estava esperando a turma chegar, e entraram as duas pessoas e olharam, assim, para a sala e tal, e, tipo, me ignoraram completamente. Aí começaram a chegar as pessoas do GT, aí perguntaram a um cara do GT, tipo assim, quem é que vai coordenar esse GT? O coordenador não chegou? Aí ele olhou para mim, assim, com vergonha, e falou assim, a coordenadora é ela. Nossa, professora, desculpa, não sei o quê. Tipo, São Paulo, né? Assim, você já espera de São Paulo as piores coisas. Mas eu falo, pois não, eu vi que você entrou aqui algumas vezes, você não me viu? Aí a pessoa ficou com a cara no chão, assim. Aí é isso, né? Tipo, como é que a gente vai romper essas fissuras? Assim, eu não estava invisível, modéstia à parte, eu sou uma mulher grande, né? Enfim. Para quem não conhece pessoalmente, a Ana tem 1,85 m, talvez? Não, mulher, calma, não precisa... Você é enorme, mas é que eu tenho 1,70 m e eu acho você super grande. Eu sou maior que você, mas não tenho 1,85 m, não. Mas, enfim... Mas é enorme. Essa é a primeira pergunta da Maria. Estudar metodologia e epistemologia foi uma das minhas estratégias, né, de enfrentamento aí dentro da academia, sobretudo no direito, onde é uma área em que o argumento de autoridade geralmente é o argumento mais utilizado, né, então, assim, que lugar que a gente se coloca, né, onde as pessoas usam do argumento de autoridade e você está usando um lixo, né, e o lixo vai falar numa boa com essa metodologia, com esse recorte epistemológico, e aí ele senta e escuta, porque geralmente essas pessoas não entendem de epistemologia e metodologia. Tem sido a minha estratégia. Fora a oclusão. Tá. E uma outra coisa, eu entrevistei Vilma Reis para a minha tese de doutorado da UF, e aí ela é genial, assim, eu sou apaixonada por Vilma, e em um determinado momento ela fala assim... eu não me recordo se ela citou Lélia ou se ela citou a Conceição Evaristo, depois eu posso até verificar, mas ela fala bem assim, os brancos chegam aqui e falam que, eu tive de herança a biblioteca do meu avô, eu estudei com livros tais e tais e tais, mas eles não sabem que a gente teve como material empírico de observação as cozinhas. E a gente via as panelas que eu ficava variando na cozinha, eu estava de lá escutando o modo como vocês agiam, o jeito que vocês pensavam. E não é essa literatura escrita com base na consciência que vão afetar a minha memória, né? Utilizando essa contraposição que a própria Lélia traz no texto, entre o oculto e o permitido. E ela fala assim, eu tive as panelas areadas no fundo das cozinhas. E eu acho fantástico isso, esse tipo de raciocínio, porque... a gente tende a valorizar um tipo de conhecimento por conta de status quo, etc., etc., etc. E uma outra estratégia que eu tenho utilizado para criar essas fissuras é fazer pesquisas empíricas e utilizar metodologias indutivas, né? Eu, particularmente, prefiro trabalhar assim. No direito, infelizmente, a gente trabalha menos com pesquisas empíricas e com metodologias mais dedutivas. Então, eu prefiro partir da realidade e fazer um desenho metodológico mais estrito e, a partir daí, trazer algumas conclusões. E sobre a hierarquia entre opressões, que é o terceiro ponto que você traz na sua questão, eu te sugeriria ler o Adilson Moreira, né, o sobrenome dele. Ele tem dois livrinhos. Um se chama... ai, meu Deus, como é o nome agora?
Tem esse aqui, Ana, racismo, o que é racismo recreativo. Racismo recreativo, nesse ele traz mas é um livro específico sobre essa questão das hierarquias de opressões, é um artigozinho também. Tem o Pensando como um Negro e tem agora o Tratado, né, que é tipo um livrão. Mas eu vou ver eu posso mandar depois para a Carol e ela envia para você. Mas se você digitar Adilson Moreira, hierarquia de opressões no Google, certamente você vai ter acesso a esse artigo que eu estou pensando aqui. E tem também esse texto da Kimberly Crenshaw, que fala também sobre a questão da interseccionalidade, o da Carla Cotirene, inclusive eu acho genial, ela fala, eu estou escrevendo esse texto para nunca mais ter que comer reggae de marxismo, e aí ela fala em encruzilhadas. Agora a Carla é um texto que traz muitas referências negras, assim, né, um texto que você vai ter que se demorar nele, né, e vai também aprender várias coisas. Mas eu te indicaria isso, a Carla, o Adilson e a Kimberly Crenshaw. Acho que... Mas depois, se você quiser, eu vou colocar aqui meu e-mail, gente. Eu sei que eu estou falando igual uma matraca, mas depois vocês podem também mandar alguma questão, se ficarem aí envergonhados, para falar. Tem a Cristina tá com a mão levantada. Eu não sei Isso, Cristina e... Tinha mais alguém com a mão... O João da Silva Ferreira Neto, que estava com a mão levantada. Diga, Cristina. Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu vou deixar de ligar minha câmera, porque eu acabei de lembrar que eu estou de pijama, então vai ser com a câmera fechada mesmo. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a Ana, excelente fala. Para mim tudo isso é tudo muito novo, tá? Eu nunca tinha parado para pensar nessas questões, mas na prática, na advocacia, eu comecei a sentir a necessidade de ter conhecimento sobre essas questões, principalmente porque cheguei à percepção de que eu não encontro colegas negros na magistratura, na advocacia, no Ministério Público, mas as pessoas que eu defendo, eu sou advogada criminalista, em sua maioria são pessoas negras. E em relação às mulheres, existe uma intersecção ali dessas opressões, né? Porque além de ser mulher, de ser negra, ela ainda se tornou uma mulher encarcerada. Então é uma mulher mais invisível. Então, assim, a minha fala não é por fazer perguntas, mas mais para te parabenizar por ter me aberto esse caminho. E espero participar das próximas reuniões. Obrigada. Obrigada, querida. Inclusive, eu colaboro com uma organização que se chama Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas. E aí eu queria também aproveitar para fazer um merchan. A gente lançou um livro essa semana que se chama Olhar Preciso, e a gente faz algumas discussões sobre a questão do encarceramento, né? Para quem não sabe, hoje no Brasil, 30% das pessoas encarceradas estão encarceradas por crimes relacionados à lei de drogas, e 62% das mulheres encarceradas são por crimes relacionados à lei de drogas. E dentre essas pessoas, a gente tem um percentual aí geral de quase 40% de pessoas em prisão provisória, né, que não tiveram sequer uma primeira sentença, não tiveram um primeiro julgamento, e a sobre-representação das pessoas negras, né, fora as questões de superencarceramento. Realmente essa temática do encarceramento é uma temática que para a gente é muito cara quando a gente discute a questão racial. E, assim, parabéns também pela sua atuação, e se quiser também leitura sobre isso, eu acho que essa publicação, Olhar Preciso, já vai te dar vários insights, assim, a Carol já colocou aqui no chat o link, e é isso. Com certeza você vai receber um e-mail meu logo. Pronto, valeu, querida. Tem mais alguém com mãozinha levantada aí? Acho que não, né? Tinha uma pessoa... O João, era o João. Ah, tá. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Já passou das 18.
Eu sou o João Neto, eu sou um homem negro, né, de 1,75 m, olhos castanhos, estou vestido de blusa azul, bermuda vermelha. Estou sentado aqui acompanhando o debate e também executando outras atividades aqui no computador. Eu gostaria, Ana Carianha, né? Eu gostaria, Ana, esse é o segundo debate que eu participo no grupo e, assim, tem sido muito esclarecedor para mim, porque eu sou egresso da Faculdade de Direito, eu sou um bolsista, fui bolsista, né, do ProUni, e sou do sertão da Bahia, e quando você falou aí no debate, acho que a Carolina falou sobre uma discussão que teve lá em Feira de Santana, aí me rememorou, acho que vocês conhecem, o Felipe Freitas, que é lá de Feira de Santana, e é meu contemporâneo, e foi meu vizinho, os avós dele moraram numa fazenda vizinha à fazenda da minha família. E através do Felipe, quando ele estava em Brasília, eu passei mesmo eu sendo um homem negro, eu não tive essa educação de fomentar e de procurar essas questões raciais para o meu cotidiano. E aí é onde vem a minha pergunta, né? Vocês acreditam que a educação brasileira, ela precisa passar por uma reformulação? Porque se nós pegarmos os aspectos históricos do racismo no Brasil e aí avançarmos, né, nós vamos ver que o impacto do racismo no acesso à escola ele é muito grande, né? Então, o menino preto, pobre, pobre não, que pobre é 95% da população, o miserável mesmo, ele já sofre por diversas outras situações sociais no seu cotidiano, mas também a escola, que seria uma válvula de acolhimento, ela se torna um lugar onde ele não, como eu posso colocar, onde ele não acha uma proteção sobre todos esses aspectos que são colocados. E aí eu te pergunto o seguinte: o que é que nós poderíamos fazer? E eu sou egresso de uma escola da zona rural, né? Estudei sempre escola pública, comecei os meus estudos na zona rural, e assim, por incrível que pareça, também na zona rural, a professora, ela auxilia e se comporta de uma prática também não recomendável, digamos assim. E assim, qual a sugestão de leitura? Eu participo de outros conselhos. Qual a sugestão pedagógica, não sei se o termo seria esse, que você nos colocaria para que esse tema, porque esse tema é muito caro, principalmente nos pequenos municípios do interior, tá entendendo? E se nós partirmos para o Nordeste, esse tema se torna mais caro ainda. O que nós podemos fazer enquanto cidadão, no intuito de levar isso aos conselhos municipais, às jornadas pedagógicas, porque esse tema tem que ser discutido, né? Esse tema não pode ficar só num grupo acadêmico, né? Esse tema tem que ser levado lá na ponta
para quem realmente carece da discussão desse tema. E aí, mais uma vez, eu queria parabenizar vocês, a Carolina, como sempre, moderando aí o grupo, e eu só me sinto um lisonjeado, viu? Parabéns. Oi, João, eu agradeço seu comentário e separei por partes aqui também a sua questão. O Felipe é um amigo muito querido, a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Criminologia, GPCRIM. E a gente sempre colabora, é uma pessoa que eu admiro muito, tenho um carinho muito grande por ele. E é uma das referências, né, em estudos de polícia no Brasil. Carol, quer falar? Eu só quero fazer um adendo sobre o Felipe. João, o Felipe Freitas é professor agora, né, do professor permanente do programa de pós-graduação em Direito Constitucional do IDP. Tá? Então, ele é nosso colega. Ele veio, né? Ele veio ao grupo no ano passado, 2020, para discutir. A Maria está confirmando. Ele veio para discutir a tese dele e ele é professor do PPGD do IDP. Que bom. Eu fico contente pelo progresso de um amigo querido, um amigo de infância, de uma família também muito querida nossa. Enfim, ele está lá em Feira de Santana, eu estou aqui no Rio, mas continuamos entrelaçados aí pelos laços familiares. O Felipe é muito querido como pessoa e como intelectual, é uma referência também. Eu gosto muito do Felipe, em todos os sentidos. E segundo, com relação ao letramento racial, né, eu também tive um letramento racial tardio. Muito embora eu sou uma mulher mestiça, né, negra, mas essa compreensão, para mim, não é algo que me atravessa desde sempre. Então, tinha coisas que aconteciam comigo que eu só fui entender depois que já tinham passado muito tempo, né? Então, por exemplo, quando eu era pequenininha na escola, a gente brincava de eu sou pobre, pobre de marré-marré, eu sou rico, rico de marré-desci, e por mais que eu tivesse uma condição financeira melhor do que algumas outras crianças, eu sempre ficava no lado pobre, e as meninas brancas sempre no lado rico, e eu não entendia, eu ficava olhando assim, tipo, caralho, eu tenho cara de pobre, tipo, bicho, desculpa, falei palavrão, mas assim, é algo que eu não entendia, assim, não entendia esse tipo de coisa, e que eu só fui entender depois, né, inclusive as exigências aqui em casa, né, de você estar sempre muito bem vestido, com o cabelo muito bem arrumado, né, dentro dos padrões eurocêntricos, de você ter que ser o melhor da turma, por exemplo, os meninos aqui de casa, né, de tomar muito cuidado com o jeito, os trejeitos, o que fala, não sei o quê, por conta de possíveis abordagens. Então, era algo que, assim, a gente tinha a receita do bolo, mas a gente não sabia por que a gente ia comer aquele bolo, né? Foi algo que chegou tarde para mim, esse letramento racial. E aí você fala dessa questão da professora, né, que mesmo na zona rural atua de uma maneira que não é devida, aí eu remeto ao que a gente leu no início do texto da Lélia, né, que é a identificação do oprimido com o opressor. Por que isso se dá? Né, justamente por conta da assimilação do discurso da democracia racial e da imaginação de que a gente realmente vive numa meritocracia, né? E não é por acaso que a evasão escolar, né, de pessoas negras também é algo que é maior do que de pessoas brancas. Assim, se a gente olha todos os dados de todos os institutos de pesquisa do Brasil, e privados, públicos, institutos sérios, a gente tem de uma maneira muito bem delineada, né, essas compreensões das consequências da racialidade na vida da população brasileira. E, de fato, João, eu acredito que sim, a educação é um dos dispositivos que a gente pode mobilizar para desenvolver estratégias de enfrentamento e prevenção ao racismo. Então, assim,
Eu acredito que a educação é um dos caminhos, mas eu não acredito que só a educação pode nos proporcionar uma mudança. Né? Eu queria, inclusive, indicar para vocês 2 documentos que estão no site do Guerra 10, que um se chama O que é Racismo Institucional e o outro Enfrentamento ao Racismo Institucional. E são documentos que podem nos ajudar a pensar como desenvolver essas estratégias a partir do âmbito institucional. E tem um outro documento, que foi uma pesquisa que eu fiz para Fórum de Justiça e Crioula, que se chama Dinâmicas de Reprodução e Enfrentamento ao Racismo nas Defensorias Públicas estaduais do Brasil, onde eu discuto também um pouco essa questão, né, das estratégias a partir de um olhar institucional. Apesar de a pesquisa falar sobre a Defensoria Pública, tem questões ali que a gente pode trazer tanto para a dimensão pessoal, quanto para a dimensão institucional, quanto para a dimensão estrutural. Apesar da gente não conseguir decupar, né, essas dimensões de uma maneira tão objetiva, porque elas se interrelacionam, eu acho que esse texto também pode te ajudar a pensar nessas estratégias, né, porque isso passa por representatividade de recursos humanos, por destinação de orçamento, né, pela manifestação do interesse ao público, né, da cultura institucional, do modo de conter as manifestações de racismo, de promover uma inclusão racial a partir de políticas afirmativas que não são exclusivamente as cotas raciais. Então, assim, a gente já avançou muito nesse debate, né? Já existem muitos materiais, e, assim, eu acredito que esses materiais que eu citei são um pouco mais... são pedagogicamente mais fáceis e podem ajudar a gente. Diga, Carol. Ana, qual foi o segundo? O primeiro foi racismo institucional, esse eu achei. Qual foi o segundo do Guilherme? O outro também está no site do Guilherme 10, é Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional. Vou procurar aqui. E o outro é Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional. Mas é isso, não sei se eu te respondi, João. Satisfeito. Eu só queria colocar o seguinte, quando você fala que participava daquelas brincadeiras de roda, né, daquelas cantarolas, eu me lembrei que quando eu vim da zona rural para a cidade para fazer o segundo grau, né, eu fui morar com minha avó, e minha avó me obrigava a utilizar, eu sempre fui um homem de cabelo crespo, e o restante dos meus primos tinham um cabelo liso. Então minha avó me obrigava a utilizar um creme daquela época, que dava-se o nome de velhinha, era tipo um alisante, tá entendendo? Era uma coisa assim absurda, e eu tinha que utilizar aquilo, porque minha avó estava mandando, e eu tinha que ir para a igreja tal hora e coisa e tal. E depois, agora, depois de 30 e tantos anos, é que eu vi que eu vi ver que eu tinha que utilizar aquilo para ter um cabelo igual ou parecido aos dos meus primos e dos amigos da minha avó. Quer dizer, para você ver como é a coisa tratada, tá entendendo? Uhum. Como eu falei anteriormente, esse debate, isso é um debate que ele tem que ultrapassar fronteiras, e muita gente hoje ainda, né, passa por essas questões outras mais modernas do que antigamente, mas isso está incrustado na nossa população, na nossa sociedade. Você foi muito sábia em suas colocações. Muito obrigado mais uma vez, viu? Por nada, João. Inclusive, tem um livro que se chama Racismo e Psicanálise. Eu acho que é esse o nome. Que fala um pouco dos efeitos do racismo na autoestima das pessoas, né? Não só essa necessidade de adequação aos padrões eurocêntricos,
mas toda essa questão de proximidade e afastamento do que é considerado normal, né, belo, bonito. Não sei se vocês sabem, mas o conceito de norma vem da matemática, né, aquele ângulo de 90 graus. E o ângulo reto, né, que define o que é normal, define também o que é o desvio. Imaginem vocês se a gente tem como norma um padrão de branquice, né, e na medida em que as pessoas se afastam desse padrão, elas são consideradas mais desviantes. E aí a gente tem toda uma discussão sobre colorismo, que eu acho que não cabe agora o tempo da gente fazer, mas um livro do... Meu Deus, como é o nome dele? Kabungele Munanga, talvez. Não sei se é dele, mas eu acho que é. Que eu indicaria sobre essa questão do colorismo. Mas, efetivamente, a cultura da gente, né, foi construída com base na valoração positiva de tudo que se aproxima do branqueamento, né, inclusive a gente teve uma instituição legal de políticas de branqueamento no Brasil, a Carol falou da criminologia, a gente tem nomes como Nina Rodrigues, né, inclusive na Bahia, que associava a questão da criminalidade, né, da criminologia antropológica, que veio bebendo de Lombroso, de maneira muito forte, né, daquelas teorias italianas que, com a metodologia equivocada, fizeram conclusões estapafúrdias e que até hoje a gente tem esse nosso Código Penal de 1940, que tem um monte de coisa latente aí que a gente não discute. Mas, enfim, é uma questão também da gente se fortalecer, né? Tem um livro do Abdias do Nascimento que se chama Quilombismo, e que ele fala disso, a gente precisa se aquilombar. Não sei se vocês já se pararam para se questionar, mas a autoidentificação surge como um movimento de afirmação dentro do movimento negro, né? As questões do Ileaie, que fala da beleza negra. E, assim, antes era muito ruim ser negro. E aí, quando começam as discussões sobre cotas raciais, surge no Brasil a figura do branco pobre, né, que até então era completamente esquecido no Brasil. Mas, enfim, os negros passaram a fazer também campanhas sobre a questão da beleza negra, e a autoidentificação entra como algo também muito importante do ponto de vista da autoestima, né, e é importante que as pessoas se declarem negras, né, a partir da compreensão de que é positivo ser negro, né, e se entender bonito e compreender os padrões de beleza como uma construção social. Eu acho que tem muitos debates que a gente faz, e o Felipe Freitas, inclusive, é alguém que fala isso, é que não tem como a gente discutir ciências, não tem como a gente discutir sociologia, geografia, direito, né, encarceramento, sem discutir a questão racial, porque a gente não está fazendo uma discussão completa, né, a gente está utilizando uma amostra que não tem potencial de verificação e que acaba colocando a gente num lugar de conclusões equivocadas, né, assim como o Lombroso fez as conclusões equivocadas dele lá. E, de fato, essa questão da seletividade das amostras que induzem resultados é algo que a gente, ainda hoje, a gente vê acontecer muito. Mas, assim, é uma luta diária, né? Assim, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, nas nossas relações de amizade, relações afetivas mais diversas, até o entendimento de que você decidir votar em uma pessoa negra não significa que você está votando em uma pessoa menos capaz de te representar, né? A gente tem índices horríveis de representatividade política, e não estou falando só pelo fato de ser negro, não, mas inclusive de trabalhar a pauta, né, racial. Enfim, assim, são discussões que a gente poderia ficar aqui dias e dias e dias fazendo. Mas eu indicaria esse livro do Abdias também, Quilombismo, que eu acho que vale para você refletir um pouquinho essas questões que você traz. Desculpa, Carol, falei demais. Acho que o nosso teto Não,
Então, a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer muitíssimo, Ana, pelo seu tempo, pela sua disposição, pelas trocas aqui. Sempre a gente sai, eu acho que mais renovada, né, dos encontros do grupo, quando a gente se encontra aqui. A ideia é justamente essa, ser um espaço de troca, ser um espaço de diálogo, e foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Sinta-se sempre à vontade, bem-vinda quando quiser, a casa é sua. Estamos nos encontrando no Zoom, muito provavelmente até o final do ano, talvez até, assim, quando as atividades presenciais forem retomadas, talvez a gente continue no formato virtual, porque nós não... tem gente de todo o Brasil aqui. Eu não queria perder esse espaço, né? Então, Carla está em São Paulo, Maria está em Salvador, o Alisson também não está, né? O Alisson não está em Brasília. Estou no Ceará, interior do Ceará. Está no interior do Ceará. Se a gente fizesse só em Brasília, seria muito pequeno o encontro. Eu estou no Rio. João está no Rio. Então, assim, acho que ninguém está aqui. Acho que só eu estou em Brasília. Sirlene está em Jataí. Então, assim, acho que só eu estou em Brasília. Então, para mim, não faz sentido que o grupo não seja virtual, porque eu acho que esse espaço se tornou mais fortalecido, né? Então... Talvez até mais inclusivo também, né? Eu acho que, se é que a gente pode falar que tem alguma coisa boa nisso tudo... Exato. Pensar que talvez esses encontros se tornaram mais possíveis, né? Exatamente. Carla, desculpa, viu que eu falei de São Paulo, mas existe amor em SP. Eu não sou paulista, não. A Carla só mora em São Paulo. Tá. Inclusive, a gente tem amigos que são de São Paulo, mas não. Tem amigos de São Paulo, né? Inclusive, tem amigos que são. Eu queria aproveitar esses 9 minutinhos que eu tenho para fazer um merchan do meu trabalho artístico. Eu sei que a Carol falou no início. Mas eu coloquei o link aqui no Spotify. Arrasou. Eu também sou cantora e compositora. E ano passado eu lancei um EP chamado Oriki. E meu nome é Ana Carinhanha. Se vocês puderem dar uma moral lá no Spotify, no Instagram. Volta e meia eu coloco alguma coisinha assim que pode ser legal. Mas é isso. Queria agradecer, Carol. Sempre um prazer estar com você. Adoro nossas trocas. E para não dizer que eu não mencionei autores e autoras brancos, não que isso fosse uma questão real, mas duas autoras que eu gosto muito, que são a Lia Weiner Schuckmann, que é uma psicóloga da USP, que escreveu sobre colorismo. Ela tem um filho negro, tem uma família interracial, escreveu a tese de doutorado dela, foi sobre branquitude, né, entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Essa aqui, ó. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Ela é maravilhosa. Aqui, Poder na cidade de São Paulo. Sabia Isso. que esse ano ela vai para o Seminário Internacional do DCCrim? Ah, que legal. Branquitude e Sistema de Justiça Criminal, ela está na mesa. Eu gosto muito dela. E tem a Lilian Schwartz, né, que também, apesar das polêmicas do ano passado, não sei, ela é uma pessoa super importante para a gente ler e estudar, né? Os escritos dela têm o seu valor. E aí, assim, tem uma série de outras referências, mas eu já coloquei aqui o meu e-mail. Não hesitem em entrar em contato. Adoro participar de banca, ler coisa nova, saber o que vocês estão produzindo. E é isso. Só tenho a agradecer, Carol. Prazer enorme estar com você. Acho que esses espaços são também possibilidades, né, de plantar ali uma sementinha, de criar fissuras, de fazer aliados. E eu fico muito alegre, né, quando eu encontro pessoas como você, assim, que são pessoas com quem a gente sabe que pode contar, que está ali do mesmo lado da trincheira. Para mim é uma alegria enorme. E obrigada a vocês, né, por me escutarem quase 2 horas, quase, nessa sexta-feira. Foi excelente. Foi feliz, excelente. Acho que foi muito bom. Obrigada, Ana. Então, Valeu, gente, sigam a Ana Miriam no Spotify. Coloquei ali o link. Obrigada mais uma vez a todo mundo que veio.
todo mundo que ficou até agora, né? Porque a gente teve entradas e saídas aqui, o que é bem normal, né? E muito obrigada. Nosso próximo encontro, fiquem todos convidados, será no dia 8 de outubro, sempre às sextas-feiras, às 5 da tarde, né? No dia 8 de outubro, nós vamos receber a professora Carmen Rain de Campos, que é um grande nome da criminologia feminista, né? Então, vamos falar sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, problemas, limites, desafios para os próximos 15 anos, tá bom? Todo mundo convidado para o nosso próximo encontro. Um beijo grande para vocês. Bom fim de semana. Deixa eu tirar uma dúvida. Claro. A inscrição pelo Simpla também, né, de novo? Exatamente. Sempre a inscrição é pelo Simpla, Cristina, porque aí o Simpla também já gera o certificado. Então, fica tudo por ali mesmo. Agora o IDP está agregando todos os eventos, né? Naquela mesma página tem todos os eventos do grupo, tá? Eu gostei que está mais organizadinho. Antes tinha que ficar caçando. E tem tantos eventos que às vezes a gente se perde. Agora não, os eventos do observatório estão todos naquele link. Tá bom? Beijo, gente. Tá ótimo, obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até a próxima.